Céu. A mera menção da palavra provavelmente estimula sua imaginação. Um paraíso grandioso iluminado por uma luz radiante, onde coros de anjos entoam louvores e almas serenas flutuam alegremente entre nuvens fofas em direção a portões de pérola. Ou talvez você visualize entes queridos falecidos se reunindo felizes, suas aflições terrenas apagadas para a eternidade. Todos nós concebemos imagens distintas do além, mas será que essas representações condizem com a verdade bíblica? Qual é a verdadeira natureza do céu, de acordo com as Escrituras? E qual será o nosso papel lá como crentes em Cristo, ao longo de dias sem fim? Será que flutuaremos tocando harpas nas nuvens? Reconheceremos familiares e amigos? A Bíblia realmente descreve anjos com asas e auréolas cantando? Muitas das ideias que temos, seja individualmente ou que a cultura popular propaga, sobre o céu derivam mais da liberdade artística do que da palavra explícita de Deus e de recursos autênticos. A exploração dos detalhes precisos nas Escrituras pode tanto deixar perguntas sem resposta quanto evitar armadilhas comuns. Assim, neste vídeo, meu objetivo é proporcionar uma visão abrangente e totalmente fundamentada na Bíblia do céu e das atividades divinas que aguardam os crentes. Ao examinarmos versículo por versículo, abordaremos 3 dimensões fundamentais. Primeiro, a natureza física e as características do céu. Segundo, as atividades e passatempos em que os crentes se envolverão. Terceiro, interpretações equivocadas comuns que revelam onde as projeções humanas alteraram a verdade bíblica. Minha intenção é instigar um renovado senso de admiração e anseio por nossa morada prometida. Por meio de uma representação fiel às Escrituras, busco que você visualize quão extraordinário será habitar eternamente no glorioso reino do Senhor. Está preparado? Vamos nos aprofundar nisso. O esplendor do céu ultrapassa a imaginação humana, mas as Escrituras nos oferecem vislumbres notáveis de sua majestade física. Conforme delineado em Apocalipse 21 e 22, a grandiosa cidade santa de Deus se estende por mais de 1.400 milhas em largura e altura, com portões de pérola e altas muralhas adornadas com uma variedade de joias. O ouro constitui o próprio pavimento por onde os crentes caminharão, cristalino como vidro e refinado à máxima pureza. Essa vasta capital celestial resplandece, irradiando a plenitude da glória de Deus, sem depender de sol ou lua, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso a ilumina em conjunto com o Cordeiro, Jesus Cristo. Um rio suave, chamado Água da Vida, flui do trono de Deus pelo centro da cidade, cercado pela árvore da vida com folhas destinadas à cura das nações. Que cena impressionante, mesmo que apenas insinuada por essas representações. Contudo, a experiência sensorial genuína deve transcender até mesmo essas imagens elevadas, porque no céu não haverá rastro de sofrimento, lágrimas, tristeza ou dor. Todas as dificuldades e fardos anteriores serão apagados para sempre, deixando apenas alegria irrestrita e uma vida abundante. Prosperaremos sob a plenitude da presença do Todo-Poderoso. A porta à qual batemos ao longo de toda a nossa vida finalmente se abrirá. Ansiamos para ver as maravilhas que nos esperam. Nossos mais refinados prazeres terrenos não podem se comparar com as diversas formas de felicidade que nos aguardam em nosso verdadeiro lar. As glórias físicas do céu nos encherão eternamente de uma alegria indescritível enquanto residimos sob a perfeita eternidade celestial. Nossas atividades pela eternidade, ao contrário dos desenhos animados, divertidos que retratam almas falecidas inconscientemente tocando harpas sobre nuvens, são reveladas pela verdade bíblica como atividades muito mais gloriosas, aguardando os crentes no céu. Nossas vidas eternas transbordarão, adorando a Deus e participando de uma sociedade e criatividade justas. Em Apocalipse 4:10, anciãos ao redor do trono de Deus continuamente clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
enquanto colocam suas coroas diante do trono em reverência. Apocalipse 19 descreve grandes multidões celestiais gritando Aleluia, louvando a Deus pelos julgamentos justos que levam à derrota final do mal. Também nos uniremos ao coro ininterrupto dos santos, glorificando nosso Rei. A mera presença da majestade de Deus naturalmente nos impulsiona a maravilhas de louvor. Como nenhum espetáculo terreno, a luz divina inibida que ilumina infinitamente tudo supera o olhar para o sol, e contemplaremos a plenitude dessa brilhante luz com nossos olhos espirituais. Como seres imortais, nossa adoração será incessantemente amplificada, descobrindo continuamente novos aspectos do esplendor e da sabedoria ilimitada de Deus. Embora o céu seja nosso destino final, as Escrituras indicam que os crentes podem não permanecer exclusivamente no céu. Por exemplo, Paulo promete que os cristãos até mesmo exercerão julgamento sobre os anjos e o próprio mundo. Em 1 Coríntios 6,3, a autoridade de Deus e o tribunal de julgamento são confiados aos santos que perseveraram. Além disso, Paulo escreve que se suportarmos o sofrimento por Cristo agora, reinarão com ele mais tarde. 2 Timóteo 2,12. Nossas ações terrenas nos acompanham com responsabilidades justas e recompensas generosas dadas pela fidelidade. Mateus 16:27. Dotados de novos corpos espirituais indestrutíveis, infundidos com energia divina, mas livres de fardos pecaminosos, governaremos sobre cidades, nações e terras nos novos céus e na nova terra. Apocalipse 21:1. Podemos explorar a deslumbrante capital celestial, mas também colaboraremos com Deus e os co-herdeiros por toda a criação renovada. Assim como o Senhor trabalhou na criação do Éden antes da queda de Adão, redescobriremos nossa vocação sagrada, desvendando-a ao máximo sob sua sabedoria e orientação perfeitas. Infindáveis aventuras estão à nossa espera. Ao abordar interpretações equivocadas comuns, como flutuar em nuvens fofas e tocar harmônicas, que são comuns em desenhos animados divertidos, muitas suposições fantasiosas contradizem as verdades bíblicas tangíveis sobre nossa existência eterna. Vamos corrigir alguns desses equívocos. Embora possamos reconhecer amigos e familiares ressuscitados, Jesus enfatizou que aqueles que se tornaram imortais não se casarão nem serão dados em casamento. Mateus 22:30. Portanto, as estruturas das relações matrimoniais terrenas e das unidades familiares provavelmente não terão continuidade na eternidade. Nossa principal relação será como uma única noiva unida a Jesus Cristo, o noivo, representando sua igreja redimida. Viveremos em perfeita intimidade com Deus por meio de Cristo, amando todos os outros crentes como irmãos e irmãs espirituais. Uma gloriosa realidade comunitária aguarda. A concepção popular evoca imagens de portões de pérola guardados por São Pedro, verificando nomes em uma lista. No entanto, as Escrituras não especificam guardiães de portões avaliando qualificações de entrada. A salvação depende inteiramente do que Jesus fez através da cruz, não do mérito que conquistamos. Todos que se arrependem e creem entram pela graça por meio da fé, Efésios 2:8 e 9. Além disso, enquanto Apocalipse 21 descreve grandes portões de pérola, o texto indica que permanecem abertos perpetuamente. Nada impede o acesso à Nova Jerusalém dia e noite. Versículo 25. Os portões de pérola podem evocar visuais imaginativos, mas o processo de entrada parece ser muito mais acolhedor do que a rotina de lista de verificação que imaginamos. Desenhos animados frequentemente retratam almas falecidas como figuras etéreas, flutuando sem rumo em nuvens, enquanto tocam harpas em miniatura pela eternidade. No entanto, como mencionado anteriormente, as Escrituras revelam os crentes como seres sólidos, ativamente trabalhando, aprendendo, reinando e adorando em nossos novos corpos indestrutíveis. O encanto do céu provém da plenitude de Deus e da comunidade dos santos, não do tédio vaporoso.
Cresceremos eternamente descobrindo novos aspectos de Cristo por meio de buscas significativas na resplandecente ressurreição. E assim, apresenta-se uma exploração pelas maravilhosas moradas que aguardam todos os que depositam sua fé em Cristo Jesus. Aprendemos que o céu não é um mundo etéreo e alienígena flutuando em mistério, mas sim um reino deslumbrante e vibrante, ressoando com o esplendor de Deus. Embora as palavras falhem em capturar totalmente a maravilha do céu, as Escrituras revelam o suficiente para incitar a imaginação. Muros adornados com pedras preciosas, ruas feitas de ouro, o suave rio da vida, o radiante brilho da glória de Deus iluminando tudo. E nós, como crentes, residiremos neste paraíso, restaurando uma intimidade perfeita com nosso Criador pela eternidade, em vez de um vão ociosidade. Descobrimos que a Bíblia retrata os crentes envolvidos ativamente em adoração ao redor do trono de Deus, participando de uma sociedade justa, aprendendo e criando com novos corpos livres dos encargos terrenos. Viveremos em uma rica comunidade com os santos do passado, enquanto expressamos os dons dados por Deus. As antigas dores e lágrimas deste mundo desaparecerão para dar lugar a uma renovação alegre e eterna. Embora as imagens simples de anjos tocando harpas sobre nuvens contenham uma beleza imaginativa, elas não conseguem capturar completamente a vibrante atmosfera do céu revelada nas Escrituras. Como C.S. Lewis expressou, todas as coisas que profundamente tocaram sua alma foram apenas indícios disso, vislumbres tentadores, promessas nunca totalmente cumpridas, ecos que se extinguiram assim que chegaram aos seus ouvidos. Minha esperança é que este vídeo tenha destacado que o reino futuro não é meramente um conto de fadas ou uma construção conceitual. O céu representa a última realidade pela qual nossas almas, mentes e corações anseiam. Através de Cristo Jesus, a vida eterna aguarda todos aqueles que têm fé. Compartilhe nos comentários o que mais o empolga sobre o céu. Algum detalhe bíblico particularmente prendeu a sua imaginação? Por favor, deixe seu like e compartilhe para que outros também possam ter esse vislumbre bíblico de nossa morada eterna. Que Deus os abençoe.